Oi gente, boa tarde. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, agora 12h20. Vamos fazer a nossa meditação, nossa harmonização para o dia de hoje, essa segunda-feira entristecida pelos atos de vandalismo ocorrido no nosso congresso, e isso traz pra gente uma coisa muito entristecedor, porque quando a gente chega no momento que a gente vê que aqueles que estão agindo daquela forma, eles estão inconscientes, Eles não estão conscientes do ato. Não é inconsciência profunda. E aqueles que incitam esse tipo de ato, eles nunca estão presentes, eles estão sempre fora de foco. E é como um jogo de xadrez, A gente tem lá os peões na frente, Como o rei, a rainha, o bispo, torre, cavalo, enfim, esses quase não se movimentam no início da partida. E os peões, eles estão sempre sendo mobilizados para atos de conflito, de morrer na frente dos outros. Enfim, um ato de vandalismo sem noção, e a inconsciência comum, ela continua permanecendo na nossa cultura de uma forma que leva à violência de uma maneira que a gente deixa até de participar de movimentos de cunho, para que a gente traga nossos direitos. E a gente tem que ficar só observando, porque a gente tem que agora se manifestar de uma outra forma, Eu prefiro me manifestar isoladamente. Eu participo em grupos de uma forma virtual, dou as minhas opiniões, claro, evidente, tem que participar, é uma democracia, mas não me convidem para nenhum ato de rua, porque os incitadores e os opositores que podem estar infiltrados dentro do movimento é que causam essas badernas, e a mídia ela vai lançar ao que está ocorrendo. Então é muito entristecedor, porque às vezes é um movimento tão bonito, por uma causa tão justa, que não precisa você cometer atos de vandalismo, você só precisa se manter ali e mostrar que vocês estão unidos. Mas essa coisa do infiltrado, do incitador, já está, como é que se diz por aqui, A gente que está aí vivendo aí democracia há mais de 100 anos aqui no planeta, A gente percebe que há infiltrados, há gente que manipula os outros, enfim. E a mídia precisa mostrar, Porque a matéria precisa ser colocada. Mas é um ato horrível de se ver. A gente percebe que cada momento a gente se distancia mais das causas mais justas, porque a gente nunca sabe o que está se passando na cabeça
né, daquele manifestante, ou daquele que conduz o movimento. Mas fica aí o meu desejo de paz, de harmonia, como sempre, e vamos continuar adiante, né? Vamos tentar refletir aí pelos atos negativos e melhorar um pouco. Mas vamos lá. Vida que segue. A gente tem que continuar andando. Então, vamos trabalhar nossa harmonização sempre, de preferência no nosso lar, né? Isoladamente, mas não como é que se diz? A gente fica distanciado, isolado, mas não tem uma outra palavra que a gente tem que resgatar, que há uma diferença, né, de você ficar resguardado e isolado por um período de reflexões e aquele outro momento que você se isola e só é deprimido. Não? Então aqui é só para reflexões mesmo e tentar direcionar aí um modo de pensar próprio, conhecendo a si mesmo e ser mais observador, né, do comportamento do ser humano, que a cada momento ele se mostra mais manipulado do que propriamente conduzindo as suas próprias ações e atos. Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinando com uma perfeita tolerância e compreensão que constituem o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo e ter entusiasmo. É bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo de uma outra forma, ainda melhor. É melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para os pessimistas de plantão de carteirinha. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso, mas o que pode fazer é a diferença, a forma de como reagimos diante das adversidades e como a superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento, certamente com prudência e entusiasmo, superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar o nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretextos e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve nos impedir de ir em frente, sempre, com entendimento, com comportamento adequado e com bons hábitos, sempre positivo. Eu sou Roberto Cláudio Moreira, está começando mais um programa Pericano no Deserto, retornando aí desses 7 dias aí, depois do final do ano, Mas é suficiente dizer que aqui é a nossa classe e eu sou um aluno como você. O mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas da nossa escola da vida.
E o episódio de hoje é Meditando em Seu Lar. É presumível que todos nós estejamos bastante familiarizados com os preparativos necessários para uma meditação ou um período de prece e oração em nosso lar. No entanto, nem sempre estamos dispostos a essa verdadeira prática em nosso santuário, no aconchego do nosso espaço, em nossa casa, dedicado a esse momento sagrado. Aliás, aqui fica a pergunta: o nosso lar é já um espaço sagrado. Agora, você tem um local dedicado a essa sagração e aos períodos que você precisa estar ali, né, se preparando para o dia a dia? Pois é comum entrarmos no automático das tarefas mundanas devido aos nossos hábitos, né, já industrializados, esses hábitos, vamos dizer assim, feitos em fábrica, para a nossa mente objetiva, e os nossos impulsos repetitivos. Então ficamos distraídos e esquecemos de ir deixando de lado, né, ou para um outro momento, esse período de comunhão cósmica. E só nos lembramos desse momento quando algo nos aflige. As atividades materiais e mundanas nos ocupam a maior parte do dia. São nossas tarefas, são nossas buscas implementadas no nosso subconsciente, né? Porque a gente não entende muito nessa parte do nosso comportamento moldado, comportamento industrializado, um hábito programado. A gente pouco vai conseguir fugir desse padrão, porque a gente, quando entra nessa repetição desse hábito, a gente vive a jornada toda preso a ele. Por isso a meditação, a prece, a oração precisa fazer parte do seu dia, porque ali já tem uma fuga, né? Fazendo a mudança do mundo do pensamento comum para o mundo do pensamento, da devoção e do espiritual. Ato de deixar para trás o mundo material com suas preocupações e afazeres diários, porque é o aprisionamento, implica em uma mudança de atitude mental, da receptividade e da passividade. O orgulho e a grandeza pessoal devem ser deixados de lado, uma vez que não há maior empecilho à verdadeira iluminação. Eu gosto muito de ver quando, né, tem alguma apresentação, né, que tem aí uma personalidade, né, que está ali à frente daquele conhecimento. E aí o cerimonialista vai fazer a apresentação dele, né? Aí fala todo o histórico, PhD, não sei o que, não sei o que. Ela fala, eu vejo, o cara viveu aprisionado no material a vida inteira. Porque os títulos, né, ele mostra que o aprisionamento é os títulos, né? Você tem vários. Mas estão tudo guardadinho ali, eu não faço muita questão de ficar botando na parede não, porque mostra quanto que a gente fica muito orgulhoso, né? Muito vaidoso com essas conquistas. E esse ato tem que ser deixado para trás ou deixado de lado por um tempo, com suas preocupações e afazeres diários. É uma mudança, né? E para você alcançar, né, uma iluminação, né, do que convencimento da sua excessiva satisfação consigo próprio, você precisa deixar isso de lado, esquecer todos esses títulos. Nada disso pode afetar o reino ao qual busca a comunhão, o reino cósmico, a comunhão cósmica ou a comunhão com Deus.
Que existe, a gente que estuda muito esses assuntos místicos, a gente sabe entender uma diferenciação de cósmico e Deus por causa da criação, mas a gente não precisa entrar nesse mérito. Se você foi, preste atenção, se você foi neste particular afortunado durante o dia, ao penetrar no seu lar deveria sentir-se grato por ter tido a compreensão para dominar as condições materiais que você foi envolvido durante o dia, na vida mundana, na vida material, e dominou e foi, agraciado. Você deveria ser grato ao entrar em casa e ir direto, ao seu local que você tenha reservado e ser grato por ter sido vitorioso, porque todo dia sai dois de dentro do seu lar, um para negociar e o outro para perder no negócio. É uma regra. E aquele que sai vitorioso, às vezes ele tem essa carta na manga de se harmonizar e de não ficar distraído. Deve compreender que poderá conseguir resultados ainda melhores com maior iluminação e mais profundo discernimento de sua própria natureza interior, tirando um tempo do dia para a comunhão cósmica. Deve procurar fazer seu período de harmonização com o intuito de iluminação, de compreensão, e que expurgará da sua mente o temor, a ignorância e a dúvida. Deve procurar sentir que cada período de meditação, de prece ou oração contribui para o crescimento do seu verdadeiro eu, de modo que poderá retornar ao mundo exterior, o mundo dos interesses mundanos, com renovada confiança e capacidade de dominar problemas pessoais, de corresponder às exigências que lhe façam, tornando-se melhor a cada dia. Então, deve adquirir o hábito de ter um período para meditação, prece ou oração, com um único pensamento e intenção, de sentir-se feliz. É uma regra. Você não deve entrar em período de meditação, prece e oração insatisfeito, revoltado ou atormentado com alguma coisa. Isso não é comunhão, isso você não consegue fazer uma conexão, porque você está totalmente com o seu eu interno em conflito. Ele não está feliz, ele não está satisfeito com o que você, por exemplo, se você faz de manhã cedo, quando você acorda de bom humor, é sentir-se feliz com a vida, porque você está retornando sua consciência e tal. Então você entra com esse sentimento de felicidade. Se você saiu, foi à rua sem fazer uma prece, uma meditação, e entrou em contrato, e entrou em conflito, e você retorna e quer fazer, isso não é regra, isso não é entrar em comunhão, porque você está totalmente invertido. Tem que se sentir feliz, isto é, sem qualquer pensamento de obter desse período vantagem de ordem material. Você tem que entrar ali com a satisfação, com a alegria de vida. Deve entender e sentir-se feliz, com o júbilo e a paz do eu interior. Com o tempo e a prática, você notará que a harmonização te dá leveza para as tarefas do dia, onde se apresentam impulsos, tendências, tentações, vinda de várias posições,
dos argumentos externos, dos argumentos do exterior, tudo exercendo influência em você. Se você não equilibra o eixo, você vai ao mundo totalmente despreparado para receber esses argumentos e sem poder fazer com que ele entre na sua mente e você faça um julgamento correto, porque você está harmonizado. Aquele que trabalha em harmonia com a lei cósmica torna-se mestre do seu destino. E aquele que não escolhe corretamente e age em desarmonia com a lei é um escravo do destino, vítima de sorte que terá inconscientemente criado. Então você tem que ter essa filtragem, vamos dizer assim, filtrar, né? Quando você entra harmonizado no mundo exterior e você recebe os argumentos, e aí você percebe no teu corpo se é uma tentação, se é uma tendência, é o que está te magnetizando, que está te puxando para aquilo, ou se você está ali para poder seguir desorientadamente. Jamais poderemos esquecer que a missão cósmica do ser humano neste plano de existência consiste em tomar consciência de sua natureza espiritual e expressá-la plenamente em tudo que pensa, diga e faça, porque o que está em cima é como o que está embaixo. A gente tem assim uma noção muito clara do que, para o que está materializado, ele tem as dimensões espirituais. Então tudo que está no plano espiritual é a manifestação aqui no plano material. E a gente precisa ter isso em mente e conscientizar de que a gente tem uma vamos dizer assim, uma contraposição. A gente é dual, né? Dual e trino manifestação. Então essa dualidade tem um espírito e ela está. Você precisa alcançá-la para poder ela te dar a orientação correta. É isso. E somente através de meditação, prece e oração. Porque o material está aí. Se você vive só o material, você, como eu já mostrei em vários outros vídeos, você tem o triângulo com os catetos diferentes da hipotenusa. E aqui, nesse triângulo, a gente vê tanto o corpo, a mente e o espírito. Né? São os planos. A gente precisa estar com ele harmonizado. Era isso. Vamos fazer aqui uma meditação. Quero agradecer aí a todos, por mais esse dia maravilhoso. E dizer que a gente sempre entra em períodos de harmonização, meditação, no prol da humanidade, pedindo muito para todos, muito para si próprio, e a gente acaba se tornando um canal para aqueles seres que estão mais evoluídos, né? Eu ontem postei, né, sobre o Arati, né, que é um ser iluminado que a gente na tradição budista, né, eles são moradores lá de Shambhala. O Arati é um ser evoluidíssimo, e o Avatar que a gente tem, né, que são aqueles que vêm do plano físico para fazer uma missão, como o Mestre Jesus, eles são superiores, né, aos Aratis. Então a gente tem ainda muito que aprender, muitas vidas para vir e revir e melhorar cada vez mais. Então é isso, vamos fazer uma meditação. Vamos fazer uma abertura aqui. Existem duas formas, a gente tem que entender isso também. Invocação, invocar, interno, tá? E quando a gente faz esse tipo
invocação está fazendo uma abertura com uma comunhão com o plano cósmico. Então vamos fazer aqui o que eu uso, o que eu utilizo, não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mundo. Pela vontade de Deus, nosso Pai, ao qual a glória para todo sempre. Amém. Então vamos começar a meditação, inspirando. A gente, quando faz a expiração, a gente puxa todo o ar que tem uma essência espiritual que a gente não percebe, que é o éter, e é vida pura, e ela vai penetrar em todo o nosso pulmão, fazendo com que essa energia seja filtrada para o sangue, levando aí uma polaridade positiva para o sangue. Então vamos fazer nossa expiração, reter um pouco e fazer com que o pulmão e o nosso coração bombeiem essa energia que vem do ar, porque a gente sabe que a gente não pode viver sem o ar, e ele contém essa essência positiva. Para encerrar essa meditação, um diálogo do Mestre Jesus com Nicodemos, príncipe dos judeus. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus,
pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos refletiu e perguntou: como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que lhe foi dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Podemos refletir novamente. Como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Yeshua.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica a maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Per benedictione Yeshua, Fiat Paz. Temos aí um início de semana tranquilo, em paz, e possamos aí seguir essa jornada, aproveitando aí essa mensagem, refletindo que é preciso a gente passar, né, por uma harmonização antes de entrar nesse dia repetitivo, né, nesse hábito constante, e buscar sempre, né, esse período, seja no lar, seja fora dele, seja num templo, seja numa igreja, enfim. É isso. Muito obrigado. Um ótimo dia, um ótimo início de semana, e seguimos em frente.